Olá, meu nome é André, professor de música. Eu sou um homem branco, cabelo bem curto, barba curta e atrás de mim tem um abajur bege, um relógio de parede antigo e um quadro. E o vídeo de hoje é sobre música africana. O nosso vídeo de hoje foi feito baseado nesse livro aqui, onde podemos encontrar muitas outras informações sobre a formação da música brasileira e a sua influência africana, europeia e indígena. Por 300 anos, os portugueses trouxeram para o Brasil uma quantidade muito grande de pessoas escravizadas vindas do continente africano. E essas pessoas, vindas de diferentes regiões da África, faziam parte de dois grandes grupos. Os bantus, que ficavam na região sul do continente africano, que é onde fica a Angola, o Congo e Moçambique. E os sudaneses, que vêm da zona do Níger, que fica na África Central e também na África do Sul. Os sudaneses foram principalmente para a Bahia e os bantus para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados da região Nordeste. E através de um longo processo de resistência e acomodação a essa nova realidade, os africanos escravizados foram recriando clandestinamente seus rituais, seus valores culturais, sob a forma do que se chamava, na época, de forma preconceituosa, de brincadeiras de negros, folguedos e batuques. E com isso, nós temos hoje em dia manifestações culturais como o jongo, o maracatu, o candomblé, a capoeira e etc. Essas manifestações foram transmitidas de geração para geração e continuam sendo praticadas até hoje no nosso país. Assim como no caso da cultura indígena, também devemos tomar cuidado com as generalizações referentes à cultura dos povos do continente africano. Com isso, é importante lembrar que os países do continente africano não são todos iguais. Cada região tem suas características próprias. Ou seja, quando vamos falar de música africana, estamos falando de traços gerais dessa música, mas tendo em mente que essas características têm muitas diferenciações dependendo da região desse continente. Primeiramente, é importante falar que a música para os africanos é parte integrante do cotidiano dessas pessoas de forma geral. Seja na vida religiosa, social, na comunicação e etc. A música do continente africano é chamada de funcional, ou seja, ela não existe por ela mesma. Ela está sempre relacionada a alguma atividade. Quando falamos de música africana, imediatamente pensamos nos sons dos tambores. Sem dúvida, é uma característica muito marcante, mas a riqueza e a variedade da música africana é muito maior que isso. Além dos tambores, nós podemos citar as calimbas, que têm um som muito suave e são usadas para ilustrar histórias infantis, rituais religiosos, etc. E as coras de malha, que é esse grande instrumento de cordas que você está vendo aí. Outro ponto importante da música africana é o que chamamos de polirritmia. A polirritmia é a prática de tocar dois ou mais ritmos diferentes ao mesmo tempo, dando uma sensação de que tem algo fora do lugar, mas ao mesmo tempo, esses dois ritmos se completam. Agora vamos falar sobre as referências africanas da música brasileira. A música africana, sendo ao mesmo tempo muito rica e simples, tem uma enorme capacidade de se combinar com outros estilos musicais, e foi isso que aconteceu no Brasil. A influência da música africana na música brasileira é sem dúvida muito forte, e essa contribuição na nossa música se dá principalmente pelo aspecto rítmico, mas também no canto. E os africanos que vieram para o Brasil também foram incorporando a música europeia na sua arte. E com isso começou a surgir um outro tipo de música que foi se caracterizando como a nossa música brasileira. Por exemplo,
O canto africano tem como característica o estilo responsorial, que é um estilo de canto em grupo que tem alternância entre o solista e o coro. Podemos ver essa correspondência no Brasil, por exemplo, no canto do puxador de samba enredo, e também em várias manifestações folclóricas. Outro ponto importante da música africana é a relação direta entre música e dança. E isso pode ser visto nas manifestações brasileiras, como nos maracatus, congadas, no candomblé, na capoeira e etc. Com relação aos instrumentos musicais, boa parte dos instrumentos de percussão que usamos no Brasil tem origem africana. Dentre eles, nós podemos citar o atabaque, usado na música religiosa, na música folclórica e etc. A cuíca, usado nas escolas de samba e em algumas manifestações folclóricas. O pandeiro, que tem origem árabe e se tornou símbolo do samba no Brasil. O tamborim, usado principalmente nas escolas de samba. E as marimbas e os xilofones, que são placas de madeira de diferentes tamanhos que são tocadas por baquetas. Agora vamos ouvir uma música chamada Yaé Bobó, que é uma canção infantil e é cantada em uma língua falada na Guiné e no Senegal. Ya bobo de cumbere, moawa de cumbere mule, aí não ya bobo de cumbere, moawa de cumbere mule, aí ya bobo de cumbere, moawa de cumbere mule, aí não ya bobo de cumbere, moawa de cumbere mule, aí não ya bobo de cumbere. Cumbere mule aí no ya bobo de cumbere de cumbere mule aí no ya bobo de cumbere de cumbere mule. Em seguida, nós vamos ouvir uma versão feita por mim, com flauta doce e percussão corporal, e depois a gente vai tocar junto, hein? Então, vamos tocar junto? Primeiro, vamos fazer a parte das palmas. Nessa música, nós contamos o compasso em 6 tempos. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E batemos palmas no 4º tempo e no 6º tempo. Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a parte grave você vai tocar nos 6 tempos, dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho um desafio para você. Escolha a parte que você quer tocar e pratique tocando junto com o vídeo.
nós vamos ficar com o professor Flávio, que vai apresentar uma atividade para a gente. Até já! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Flávio Nascimento e sou professor de Educação Física. Dando continuidade ao conteúdo relacionado à cultura africana, vamos aprender na aula de hoje jogos de tabuleiro de origem africana. Vou iniciar a aula de hoje fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma blusa de manga comprida na cor vinho. Os jogos africanos retratam ludicamente as atividades naturais dos grupos, como o plantio e a colheita, a caça e a pesca, exigindo raciocínio e estratégia. Em alguns países africanos, os jogos são ligados às tradições, e as táticas de jogos são passadas de geração em geração, como segredos de família. O primeiro jogo de tabuleiro que nós vamos conhecer hoje é o Labirinto. Ele tem a sua origem em Moçambique e toda a família pode participar. Ele é um jogo para duplas e você vai precisar de bastante concentração e um pouquinho de sorte também. Vamos iniciar a confecção do labirinto. Você vai precisar de uma folha de papel, uma régua e um lápis ou canetinha. Então, comece a fazer as linhas do seu labirinto. Não esqueça de deixar espaço para as peças passarem livremente. Feito isso, você deve recortar alguns círculos de papel de uma cor diferente e colar em cada quina do seu labirinto. Se você quiser, você também pode pintar esses círculos na quina do seu labirinto, ok? A regra é a seguinte: ao tirar par ou ímpar, ou como nós fizemos aqui no nosso jogo Pedra, Papel e Tesoura, o vencedor a cada rodada anda uma casa à frente no seu labirinto. Ganha a partida aquele que chegar na última casa primeiro, que aqui no nosso jogo eu deixei com a cor vermelha para chamar bastante atenção. O próximo jogo de tabuleiro é o Xizimu. Ele tem sua origem no Quênia e o seu significado é extensão de água. O nome das peças é Imbalavale ou pulgas d'água e você vai precisar de bastante concentração e agilidade nesse jogo. Os elementos do jogo são um tabuleiro octogonal, 3 peças para cada jogador, podem ser tampinhas, e o objetivo do jogo é colocar 3 peças em linha reta. Vamos iniciar a confecção do nosso tabuleiro octogonal. Percebam que agora nós vamos fazer um trabalho de dobradura. Prestem bastante atenção no passo a passo. Você também vai precisar de uma folha de papel, um lápis ou canetinha, uma régua e alguns círculos de papel também. Lembrando que tem que ser de uma cor diferente do papel do tabuleiro ou que você também pode pintar caso você queira. Utilizando uma canetinha e com o auxílio da régua, vamos fazer uma bolinha no centro da folha e fazer linhas de 16 centímetros em todas as dobraduras que fizemos. Após isso, vamos fazer o fechamento do nosso tabuleiro, interligando cada ponta das linhas que fizemos anteriormente. E aí é só finalizar colando os círculos de uma cor diferente do papel. Iniciamos o jogo com uma disputa de par ou ímpar ou pedra, papel e tesoura. Lembrando que ganha o jogo o participante que conseguir alinhar as suas 3 peças primeiro.
Concluímos que a cultura brasileira teve forte influência pela cultura africana. Vou finalizar a aula fazendo uma pergunta. Você conhece a Lei 10.639/03? É uma lei que estabelece o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira em todas as escolas do país. Pesquise um pouco e converse com o seu professor a respeito de outros jogos de tabuleiro de matriz africana. Revisão da aula. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre a música africana e a sua importância para a música brasileira. E aprendemos uma música chamada Iaé Bobó, que é uma canção infantil e é cantada em uma língua falada na Guiné e no Senegal. Também conhecemos os jogos de tabuleiro de origem africana, chamados Labirinto, de origem lá de Moçambique, e o Xizima, que tem origem no Quênia. Lembrando que são jogos muito divertidos e que toda a família pode participar. Até a próxima. Tchau.